Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações dos novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Olá! Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Médiuns, sobre as manifestações físicas e as mesas girantes. No item 60, Kardec nos diz que dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que pela sua comodidade mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Tertuliano nasceu em Cartago, na província romana da África. Nasceu em 160 e morreu em 220 d.C. Foi um apologista cristão e autor das primeiras fases do cristianismo. Era um grande defensor da liberdade religiosa e defendeu abertamente a pré-existência das almas como forma de explicar a justiça divina, entre outras posições que lhe valeram acusação de heresia. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E por essa razão, algumas explicações lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado. E uma vez firmada a teoria, nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. No item 3 da introdução do Livro dos Espíritos, vamos encontrar algumas explicações. Kardec nos diz que o primeiro fato observado foi o de objetos diversos postos em movimento. Isso foi vulgarmente designado pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiro na América, ou melhor, que se renovou naquele país, pois a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu acompanhado por circunstâncias estranhas, tais como barulhos insólitos, batidas sem causa ostensiva conhecida. A partir daí, propagou-se rapidamente na Europa e nas outras partes do mundo. Suscitou inicialmente muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não permitiu mais duvidar da realidade. E no item 4 da introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que se os fenômenos que nos ocupam se tivessem limitado ao movimento dos objetos, teriam ficado, como dissemos, no domínio das ciências físicas, mas assim não é. Eles estavam destinados a nos colocar na via de fatos de uma ordem estranha.
Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que a impulsão dada aos objetos não era só produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberta essa via, era um campo completamente novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há com efeito uma força inteligente? Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual é sua natureza, sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo, com um pé, um número determinado de golpes. Respondendo assim, por sim ou por não, conforme convencionado, a uma pergunta feita. Até aí, certamente nada de convincente para os céticos, pois se podia crer no efeito do acaso. Obtiveram-se em seguida respostas mais desenvolvidas pelas letras do alfabeto, dando o objetivo móvel o número de batidas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se assim a formular palavras e frases, respondendo a perguntas feitas. A justeza das respostas, sua correlação com a pergunta, excitaram o espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Deu-se um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Essa é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém então imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. É o próprio fenômeno que revela a palavra. A cesta ou a prancheta só pode ser movida sob a influência de certas pessoas dotadas a esse respeito de um poder especial e que se designam pelo nome de médiuns, quer dizer, meio ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que conferem esse poder especial se devem a causas simultaneamente físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, pois encontramos médiuns de todas as idades, de todo sexo e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. De resto, essa faculdade se desenvolve pelo exercício. E no item 61 do Livro dos Médiuns, Kardec nos diz: para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão que se designam pelo nome de médiuns. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Sob esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo por conseguinte efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que no mesmo instante ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. E no item 62, nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao redor da mesa e colocar-lhe em cima espalmadas as mãos, sem pressão, nem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Tais, por exemplo, a alternação dos sexos. Tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta.
Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência lhe demonstrou a inutilidade. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que, se ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. No item 63, Kardec diz que acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva e o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha do centro se mova. E no item 64, ele continua: outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro em pouco voltaremos a esta questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distingue perfeitamente aplicando-se-lhe o ouvido. Na Revista Espírita de junho de 1858, com o título Teoria das Manifestações Físicas, segundo artigo, no final desse artigo, Kardec faz algumas reflexões que completam aquilo que estudamos até agora. Diz ele que o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações, e esse agente recebe o impulso do espírito, quer encarnado, quer errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. Quando em estado de erraticidade, fica livre. Ora, duas questões aqui se apresentam: a da aparição dos espíritos e a do movimento que imprimem aos corpos sólidos. Quanto ao primeiro, diremos que no estado normal, a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos. Só a alma pode vê-la, quer em sonhos, quer em estado sonambúlico ou ainda meio adormecida. Numa palavra, sempre que houver suspensão total ou parcial da atividade dos sentidos. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito acha-se mais ou menos intimamente ligada à matéria do corpo, mais ou menos aderente, se assim podemos dizer. Em algumas pessoas, há uma como que emanação desse fluido em consequência de sua organização, e é isto que constitui propriamente os médiuns de influências físicas. Então, os médiuns de efeitos físicos emanam matéria eterizada do seu perispírito em consequência de suas organizações especiais. Continuando, ele diz que, emanado do corpo, esse fluido se combina, segundo leis que ainda nos são desconhecidas, com aquele que forma o envoltório semimaterial de um espírito estranho. Disso resulta certa modificação, uma espécie de reação molecular que lhe altera momentaneamente as propriedades, a ponto de torná-lo visível e, em certos casos, tangível. Esse efeito pode produzir-se com ou sem o concurso da vontade do médium, e é isto que distingue os médiuns naturais dos médiuns facultativos.
A emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante, daí os médiums mais ou menos potentes. Ela não é permanente, o que explica a intermitência daquele poder. Enfim, se levarmos em conta o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou qual espírito, compreender-se-á que sua ação possa exercer-se sobre uns e não sobre outros. Também tem o grau de afinidade do fluido do médium com o fluido do espírito. Continuando, ele nos diz que aquilo que acabamos de dizer evidentemente se aplica também à força mediúnica, no que concerne ao movimento dos corpos sólidos. Resta saber como se opera esse movimento. Conforme as respostas acima, a questão se apresenta sob um aspecto inteiramente novo. Assim, quando um objeto é posto em movimento, arrebatado ou lançado no ar, não será o espírito que o pega, o empurra ou o levanta, como nós o faríamos com a mão. Ele, por assim dizer, o satura com o seu fluido pela combinação com o do médium. E assim, momentaneamente vivificado, o objeto age como se fosse um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Essa vontade tanto pode ser do espírito do médium quanto de um espírito estranho, e algumas vezes de ambos, agindo de acordo conforme sejam ou não simpáticos. A simpatia ou antipatia que pode existir entre o médium e os espíritos, que se ocupam desses efeitos materiais, explica por que nem todos são aptos a provocá-los. Considerando-se que o fluido vital, impulsionado de alguma maneira pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, e que outra coisa não é o perispírito senão o próprio fluido vital, segue-se que, quando encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo por meio do seu perispírito. Fica-lhe unido enquanto a organização o permite, e quando se retira, o corpo morre. Com esses comentários de Kardec, conseguimos entender um pouco melhor o papel do perispírito nos fenômenos de manifestações físicas. Encerramos assim mais um capítulo do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.